Atreve-se algum de vós, quando tem algo contra o outro, ir a juízo ante injustos e não ante os santos? O cara se diz convertido, se diz crente e tem algo contra outro crente, contra outro irmão, e ele prefere levar ao juiz do mundo, ao invés de levar aos santos da igreja, aos pastores, ou se resolver entre eles? Então ele não considera que Deus pode resolver aquilo, mas ele considera que o Deus dele, o mundo, pode resolver? É isso? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? Nós vamos julgar o mundo, no grande tribunal do trono. Somos nós que vamos sentar lá para julgar. Nós vamos julgar o mundo. E a gente não pode resolver uma coisa dentro da igreja? A gente não pode resolver alguma coisa entre crente, entre irmãos? Temos que confiar na justiça do mundo? E se o mundo é julgado por vós, sois incapazes de resolver casos triviais? Se o mundo é julgado por vós, porque nós vamos julgar o mundo, então a gente vai julgar o mundo e a gente não pode resolver uma coisa entre a gente. Então, a gente não pode. Vamos julgar o mundo e a gente não pode resolver uma coisa simples. Olha aqui mais aqui, ó. Ou não sabeis que julgaremos os anjos? Tem 3 classes de anjos que nós vamos julgar: os demônios, Lúcifer e seus demônios, a outra rebelião, que foi os Néfilins, 200 anjos que desceram do seu posto e coabitaram com as mulheres e geraram gigantes, que Deus aprisionou no mais profundo abismo para o dia do julgamento. Somos nós que vamos julgar, tá? E as Matsarote, esses 7 planetas que a ciência diz que são planetas, no livro de Jó e no livro de Judas fala que são 7 anjos que Deus aprisionou no céu para o dia do julgamento. Nós vamos julgar essas 3 classes de anjos. E não podemos resolver uma coisa, irmãos não podem resolver uma coisa entre irmãos? É isso? Tem que procurar a justiça do mundo porque você não acredita na justiça de Deus? Quem se aproxima de Deus, creia que ele existe, que ele se torna galardoador dos que o buscam, que ele pode resolver isso. Se você não crê que Deus pode resolver isso, então procure o seu Deus, o mundo, e mostre que você não é convertido, que você não crê em Deus e que você não é salvo. E se você não se converter, você vai para o inferno. Quanto mais as coisas, julgaremos anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Se, pois, tendes juízo sobre coisas desta vida, pondes como juízes aos que nada representam na igreja. Você procura pessoas do mundo que nada representa dentro da igreja para resolver coisas que podem ser resolvidas entre irmãos. Para vergonha vossa digo, assim não há entre nenhum sábio que possa julgar entre irmãos, ou seja, não há ninguém na sua igreja que possa orientar os irmãos, que possa resolver isso, que creia que Deus possa resolver isso. Senão que um irmão litiga contra outro irmão, isto ante incrédulos. Um irmão processa outro irmão ante incrédulos. Você prefere resolver as suas coisas, ao invés de resolver pela fé, você prefere resolver na justiça ante incrédulos? É porque o mundo é o seu Deus. E como ele disse aqui, não tem ninguém de fé dentro da sua igreja, não tem ninguém de Deus na sua igreja que possa resolver isso. Ou que possa levar você a crer que Deus possa resolver isso. Já por certo, és um fracasso. 1 Coríntios 6, dá uma lida. Já por certo, és um fracasso. Que tenhais pleito entre vós mesmos. Se um irmão tem coisa contra um irmão, já é um fracasso. Já é um fracasso. Por que não sofreis o agravo? Por que não fica no prejuízo? Não tem que dar o outro lado da face para bater? Então por que você não sofre o agravo? Por que não fica no prejuízo? Porque não sofrais antes ser defraudados, porém não cometais o agravo defraudais e isto aos irmãos.
Está dizendo para ficar com prejuízo, ao invés de procurar injustiça ou de ter litígio contra irmãos. Quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, creia que Deus existe e que Ele pode resolver isso. Não tente resolver da sua maneira ou do seu Deus o mundo, simplesmente porque você não crê que Deus pode resolver isso.